Vamos lá, informações do resort da família Toffoli. Tem uma reportagem hoje especial no Metrópolis, portal Metrópolis, colocou lá dois jornalistas hospedados no resort, no Paraná, e é aquela história que eu falei no início, um resort construído por uma incorporadora de um primo do Dias Toffoli, era propriedade de dois irmãos do Dias Toffoli, inclusive um deles é padre, depois com participação de um fundo ligado à cadeia do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central, está aí todo encalacrado, e depois foi vendido. A gente nunca sabe, né, se foi vendido mesmo, que tipo de negociata foi feita nesse caminho, para um advogado ligado, né, aos irmãos Joesley e Wesley Batista. Esses dois jornalistas do Metrópolis confirmaram que o Dias Toffoli é tratado no resort como o dono. Ele tem uma casa lá, numa área reservada para hóspedes de alto padrão, ele tem um iate que fica lá no pier do resort. O Metrópolis descobriu que existe no resort um cassino, com máquinas de aposta. Então são 14 máquinas no total de videoloteria. Estava conversando até com a Ramagem, ele pode falar mais depois sobre isso. Parece que é legalizado lá no Paraná, é uma espécie de uma loteria estadual em máquinas, né? E também tem mesas de carteado, que o resort diz que não, são mesas para os hóspedes jogarem. Mas os dois jornalistas do Metrópolis testemunharam, por exemplo, uma mesa de blackjack, né? Aquele 21, né? Com as cartas ele somar 21 para ganhar da banca, e jogando sempre a dinheiro, tá? E essa modalidade de aposta com cartas no Brasil, ela é proibida. O cassino funciona sem controle de entrada e saída, por isso que havia crianças lá, eles encontraram duas crianças jogando. E, como disse, o Dias Toffoli está sempre lá no resort, tem a casinha dele lá, é tratado como dono, e essa história cada vez fica mais e mais e mais fedorenta. Esse é o verdadeiro escárnio que se transformou o judiciário brasileiro. Um ministro da Suprema Corte Brasileira, que deveria ter uma conduta ilibada, não falar fora dos autos, se comportar dentro da total licitude, mas não. Dias Toffoli é exatamente o exemplo de como não deve ser a vida de um magistrado. O Supremo Tribunal Federal acabou com a questão, uma total imoralidade de suspeição e impedimento de ministro do STF, quando casos de conhecidos deles, vinculações a eles, patrocínios de advogados vinculados a eles como parentes deles, acabou com essa vinculação de suspeição, de não poder atuar nos autos. Quando se chega ao Dias Toffoli, tudo que está sendo reunido num processo, numa lide, numa ação, numa investigação que está sob a presidência dele, se chega a um resort, que é um sinal de extravagância e riqueza de uma pessoa que ocupa um cargo público, que ganha ali de recursos mensais por volta de R$ 45 mil. E a reportagem deixou mais do que comprovado que, de fato, é propriedade do Dias Toffoli. Ele tem residência no local e é tratado por todos como dono. Um Dias Toffoli, que na questão do Banco Master, ele viajou de avião para um jogo, uma partida de futebol no exterior, com os advogados do Banco Master. A ex-mulher dele é advogada do Banco Master. Como é que o ministro Supremo está com essa investigação, com todas essas vinculações? Após isso, o tal resort foi comprado por quem? Pelo advogado da JBS. E dizem ainda por um valor muito acima. JBS, que o Dias Toffoli, em momento anterior, suspendeu uma multa, Lacombe, de mais de 10 bilhões de reais. Olha a vinculação desse ministro. Além disso, quem frequentemente leva o ministro Dias Toffoli de aeronave particular para esse resort é o tal do Beto Louco. Está vinculado a todos os ilícitos da Operação Carbono Oculto, vinculado à lavagem de dinheiro, evasão fiscal e mais, vinculações ao PCC. Ou seja, esse é o ministro do STF, esse é o ministro do STF que avoca as investigações para ele, que blinda, está
tomando todas as atitudes para que as apreensões e as investigações da Polícia Federal sejam dificultadas. Esse é o ministro Dias Toffoli, de uma investigação que o Banco Master, que deu com todas essas fraudes dentro do CDB, um título de investimento, depois ainda tentativa de vender para o BRB do Distrito Federal dinheiro público, e após isso está vinculado a diversos contratos daqueles do INSS fraudulentos, sem assinatura, sem biometria, da questão toda do INSS do PT. Então, essa investigação está com outro ministro do STF. Ele avocou tudo para ele para blindar com todas essas ramificações. Isso é a destruição completa da moralidade e da justiça brasileira.